Olá, gente! Sou eu, a professora Amanda Dantas. Para quem não me conhece, em uma aulinha mais desafios. A gente montou uma aula bem interessante, curtinha, mas interessante, sobre poemas e sua composição e a construção de sentidos para que o poema, de fato, atenda o propósito comunicativo. Essa aulinha foi pensada para crianças do 2º ou 3º ano. Isso não quer dizer que não possa ser utilizado por outros anos do ensino fundamental, mas foi pensada para esses anos especificamente. Ok? Vamos lá? Na hora da conversa, a gente vai interagir um pouco sobre os textos poéticos e eu quero saber o que é que vocês pensam sobre isso. Ok, criançada? Conversem sobre isso. O que vocês acham que o menino está fazendo? Vocês gostam de ouvir histórias ou imaginá-las? De qual história que você ouviu ou leu que mais gostou? Vocês já ouviram ou leram histórias em versos? Histórias rimadas? Conte-nos um aí nos comentários do nosso vídeo. Pensem um pouquinho e depois vocês vão respondendo lá nos nossos comentários, ok? Pois hoje vamos trabalhar com rimas. Rimas é o que provoca musicalidade nos textos, principalmente naqueles textos poéticos, nos textos tipo poema, que é o que a gente vai ver hoje, tipo parlenda, tipo quadrinhas, trava-línguas, todos esses textos são considerados textos poéticos, ou seja, a rima é muito pertinente porque traz a musicalidade que esses textos precisam. Vocês querem aprender mais um pouquinho sobre isso? Vamos lá! Deem uma pausa, conversem sobre isso e a gente vai na sequência. Eu trouxe um textozinho agora, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou ler para vocês e vocês depois comentam. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! E aí, esse poema fala sobre o quê? O que é que vocês acham? É isso aí! Fala sobre borboletas. Olha quantas aqui. Quais são as borboletas que aparecem aí? As brancas, como essas que estão aqui. As azuis, gostam muito de luz. As amarelinhas, não é? São tão bonitinhas. As pretas, oh, que escuridão! Então, borboleta de todas as cores. Vocês sabem qual é o nome do poeta que escreveu esse poema? O escritor dele? Isso aí. Vinícius de Moraes. Parece até uma música, não é? Pois é. Ele, além de poeta, também escrevia canções. Vai ver que é daí que ele tem esse dom tão especial para as rimas. Porque as músicas também se utilizam muito de rima, não é verdade? Pois é. Vamos agora pensar um pouquinho mais sobre o poema? Vamos ver algumas características específicas do poema. No poema, a gente pode ter, essas linhas, que no poema a gente não chama de linha. A gente chama de versos. Exato. Olha, nesse verso aqui tem quantas palavras? E nesse? E nesse aqui? Agora, esse aqui tem quantas palavras? Observem que o poema ele varia um pouco de acordo com o desejo e com o propósito comunicativo do poeta. Mas nesse poema, especificamente, começando por esse verso, só tem uma palavra. O segundo também, o terceiro também, mas a essa palavra, nessa posição que está, a gente chama de verso. Exato. Agora, nessa quarta linha aqui, que a gente chama de verso, tem quantas palavras? 1, 2. E nessa outra aqui? 1, 2, 3. Então, qual é o verso maior dessa estrofe? Porque quando a gente
que num texto em prosa a gente chamaria de parágrafo, na poesia, no poema, nos textos poéticos, a gente chama de estrofe. Nesse verso aqui, ó, tem 3 palavras. Então, qual é o verso que tem mais palavras? Aqui ou aqui? Isso! O último verso da estrofe tem 3 palavras. Agora, o primeiro só tem uma. É possível? Sim, claro que é possível. É o poeta que define como ele quer escrever, como ele quer causar o sentido pretendido aí em vocês, nos leitores, em mim, que sou leitora também. Pois é. Então, agora vou fazer outra perguntinha para vocês. Nesse poema, quantas estrofes tem? Então, o primeiro a gente já viu aqui, né? Aí, 2 estrofes, que aqui também mais uma estrofe, observe. 3, 4, 5. Então, nesse poema As Borboletas, a gente tem 5 estrofes. E qual é a estrofe maior do poema? Quem me diz? A última ou a primeira? Muito bem. A primeira, porque tem mais versos. Exato. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. As outras só tem, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 versos. Entendido isso aí? Tá tudo fechadinho na cabecinha? Bora lá para a próxima parte. Nessa próxima parte, a gente vai identificar que em todos os poemas, os poetas são muito mágicos, né? Eles gostam de criar música em tudo que eles tocam. E aí, a rima é o que, de fato, traz essa musicalidade. É um dos componentes que trazem musicalidade para os poetas cantarem por meio das palavras para a gente. E faz com que a gente também cante, né? Então, as rimas... O que são as rimas, então, gente? São aquelas palavras que terminam na mesma estrofe rimando. E o que é rimar, então? Quando terminam iguais. Então, aqui, na primeira estrofe, brancas, amarelas, pretas, borboletas. Vejam, terminam com as. E é isso que traz a musicalidade para esse poema, né? Mas agora na segunda estrofe, brancas, francas. Ó, uma rima com a outra. Agora, diferente do primeiro e do segundo, a terceira estrofe já termina diferente, ó. Azuis, luz. É importante destacar também, gente, que rima não diz respeito à ortografia. Então, essas azuis termina com S e luz termina com Z. Termina S e Z. Não tem problema. É ortograficamente diferente, mas fonologicamente falando, são iguais, terminam com a mesma sonoridade. Observe. Azuis, luz, a gente escuta da mesma forma. Só que a língua portuguesa é uma língua muito rica, né? E a gente tem variedades, formas diferentes de escrever, de representar esse som. E a gente pode escrever com S, ou a gente pode escrever com Z. Mas o som está idêntico, e é isso que identifica a marca da rima. Amarelinhas, bonitinhas. Então, escuridão. Observe, em cada estrofe, as palavras que terminam iguais são aquelas que a gente diz que rimam. Entendido isso? Hoje a gente está focando em rimas dentro do poema. Ok? Tá tudo fechadinho? Vamos para um desafio? Pois é, eu trouxe desafios, 2 desafios hoje aqui, hein? E eu trouxe outro poema. Agora, esse poema já não é mais de Vinícius, é de Cecília Meirelles. Adoro. Procurem aí na internet muita coisa sobre Cecília Meirelles. Então, vocês vão ler o poema e pintar as palavras que rimam. Eu sugiro que vocês deem pausa e eu também proponho que vocês escrevam no caderninho de vocês. E, na sequência, eu vou dar a resposta para esse desafio 1, ok? Então, leiam e escrevam o poema lá no caderninho de vocês e depois vocês pintam as palavras que rimam, ok? No poema de Cecília Meirelles. O 2, tirei somente um verso desse poema e deixei ele aqui, ó. Observem como é que ele tá. Tem alguma coisa errada nele. Então, eu quero que vocês reescrevam esse verso,
separando cada palavrinha dentro de um quadrinho, ok? Dei uma pausa, como eu sugeri aqui, e na sequência eu vou trazer a resposta para esse primeiro desafio. Bora lá. Vamos para a correção, ok? Leia um poema e pinte as palavras que rimam. Bora lá. Olha a bolha d'água no galho. Olha o orvalho. Ó, já destaquei aqui a resposta para vocês, ó. Galho, orvalho. Como é que faz lho? L-H-O. Olha a bolha de vinho na rolha. Olha a bolha. Já destaquei duas palavras que rimam em cada estrofe. Rolha, bolha. Olha a bolha na mão que atrapalha. Lhá, lhá. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha, espalha. Olha a bolha. Vejam quantas palavras que rimam aqui. Olha a bolha que molha a mão do menino. Bolha e molha. A bolha da chuva da calha. Bolha e calha. Observe que Cecília Meirelles é muito mágica. Ela cria um poema com um tema tão comum na vida das crianças. Quem nunca brincou de bolha de sabão? Eu já brinquei muito, né? Mas aqui ela não fala somente da bolha de sabão, ela fala sobre outras bolhas também. Quem já viu? Quem prestou atenção e observou o sentido que tem nesse poema? Que tipos de bolhas ela nos traz? Ó, bolha do galho, que fica lá por causa do orvalho. A bolha da rolha de vinho, né? Que a gente, quando tira da garrafa e bota na taça, fica aquelas bolinhas no vinho. A bolha na mão que atrapalha, né? Às vezes a gente trabalha tanto, quem tá lá trabalhando com a enxada e fica cheio de bolha, ou varrendo e fica com bolha na mão. A bolha que todo mundo conhece, a bolha de sabão. E aqui, olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha de sabão que molhou a mão do menino. E ela ainda falou mais de a bolha da chuva da calha, né? Quando desce lá do telhado e faz ficar borbulhando. Mágicas da dona Cecília Meirelles. E quem reescreveu, bora ver quem reescreveu correto o verso do poema, separando, hein? Porque se eu coloco assim, é uma palavra só, veja, tá tudo juntinho, é uma palavra só. Imagina se a gente fala assim, a bolha da chuva da calha. A bolha da chuva da calha. É uma palavra só. Agora, se eu separo, ó, a bolha da chuva da calha. A gente precisa dar pausas. E é nessas pausas que as palavras se separam, ok? E para fechar a nossa aulinha de hoje, eu trouxe um joguinho que eu vou colocar também nas descrições do nosso vídeo, ok? Quem quiser jogar e ampliar mais, um jogo da trilha das rimas. É um jogo de trilha, como aqueles que vocês jogam, ok? E nele vocês vão precisar, uma pessoa de cada vez, jogar o dado e estará representado na trilha por uma cor. Então, é preciso que vocês imprimam esse material que eu deixei disponível nas descrições. Vocês podem marcar cada ordem do jogador com botões ou com papéis ou até com tampinhas de garrafa PET de diferentes cores, mas vocês vão precisar também de um dadinho. E é preciso imprimir o jogo, tanto a trilha quanto as palavrinhas que rimam com as imagens que estão aqui, ok? Então, joga o dado, a quantidade que cair, anda na trilha, onde parar tem que encontrar uma palavra do monte que rima com a imagem do caminho. Por exemplo, se parar em chuva, vocês vão ter que encontrar uma palavra que rime com chuva. Se errar, só joga o dado de novo até encontrar a palavra que rima. E se acertar, passa a vez e continua no jogo. O jogo prossegue até chegar no final da trilha. Ganha quem chegar primeiro. Aquele jogo da trilha tradicional, só que agora a gente trabalhando as rimas que a gente viu nos poemas de uma forma divertida, para que organize toda essa aprendizagem aí na cabecinha de vocês. Por hoje é só e até mais, galerinha! Beijão, até a próxima aulinha!